Capítulo 5, falando sobre uma exortação bíblica a seguir o exemplo, a ser imitador, a ser discípulo. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. Primeira mão, nós falamos do versículo de número 3, ou melhor dizendo 2, que para sermos imitadores de Deus nós temos que andar em amor. Na semana passada fomos para o versículo 8 e detivemos ali sobre a questão que nós temos que andar como filhos da luz. Glória a Deus. Então, conforme Deus vai derramando esclarecimento, conhecimento de Deus, Ele vai derramando do seu amor em nossos corações, Ele vai concedendo a palavra que nos ilumina, nós vamos sendo agraciados. E certamente a palavra ela vai direcionar a maneira, essa palavra andar, ela está relacionada com a conduta geral dos nossos hábitos, dos nossos costumes, daquilo que nós procedemos na nossa vida. Então, andar na luz, andar sob a direção divina. E agora chegamos no versículo 15, Paulo vai usar: portanto, vede prudentemente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a dizer que nós temos que ter um cuidado muito grande sobre a nossa caminhada como discípulo de Deus aqui na terra. Temos que ter prudência. Glória a Deus. Temos que pedir a Deus, como fez o terceiro rei de Israel, pediu a Deus sabedoria para entrar e para sair. Glória a Deus. A sabedoria, copiei aqui até a última aula da escola bíblica dominical, ministrada pelo nosso irmão diácono Gilmar. Ela é expressa, não assim, qual é o nível de espiritualidade de um cristão. Irmão, eu tenho uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse na cabeça. Isso quer dizer que aquele irmão é muito espiritual, não é verdade? Nem sempre. Nem sempre. Porque diz o apóstolo que a ciência, o muito conhecimento, ela enche. Mas o amor, ele edifica. Edifica. Então, verdadeiro sabedoria, a verdadeira aplicação da sabedoria, sabe como é que pode ser evidenciado? Gosto de compartilhar esses textos nas cartas. Se tem um livro do Novo Testamento que é considerado o livro dos provérbios do Novo Testamento, é a carta de Tiago. E ele vai esboçar, expressar como a verdadeira sabedoria ela pode ser vista, não somente pela questão intelectual, mas principalmente pelo procedimento. Se você procurar comigo Tiago 3, versículo 13, Tiago vai falar sobre uma sabedoria que você não encontra nesses livros, nas academias, nas universidades da vida. Essa sabedoria você não vai encontrar ela entre os grandes cultos deste mundo, os que têm um QI elevado. Mas o Tiago vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Porque tem muita gente, como eu falei, pode ter muito conhecimento bíblico, teológico, mas é carnal. Ele não anda conforme os passos de Jesus. Glória a Deus. Agora o importante é que a ciência, o conhecimento é importantíssimo. Mas veja bem, o versículo 13: quem dentre vós é sábio e inteligente? Como você deve mostrar? Mostre pelo seu bom trato. Como você trata um ao outro? Mostre pelas suas
obras em mansidão de sabedoria. Aí no versículo 14 ele vai dizer: se você tem amarga inveja, se você tem um sentimento faccioso no seu coração, você não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Então, a verdadeira sabedoria, ela é demonstrada por atos, pelo nosso comportamento, pelo nosso tratamento para com as pessoas. Glória a Deus. Então, essa sabedoria, como eu falei, não é algo revelado por Deus, né? É Deus que dá, é uma dádiva de Deus. E quando Paulo aconselha o seu jovem Timóteo, pode ter certeza, irmãos, a gente é um dos, eu vou falar aqui, irmão Miquel, para mim, né? É um dos pecados dos teólogos. Eles leem muitos livros e esquecem a sua Bíblia. Ele começa a pregar, o autor fulano de tal, o ciclano disse isso, o beltrano, mas cadê a Bíblia? É uma mensagem que só é citações de autores, mas esqueceu-se a Bíblia. Não estou dizendo que você não pode, você tem que ler os autores, você tem que ter bons livros, mas o mais importante que não pode faltar são as Sagradas Escrituras. Ela é a fonte da nossa sabedoria divina. Glória a Deus. E é por isso que Paulo aconselha o seu jovem Timóteo, jovem discípulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, glória a Deus, no capítulo de número 2, e ele vai dizer a seguinte forma: que as sagradas letras, versículo 3, versículo 15, as sagradas letras te podem fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Você já sabe disso, Timóteo, desde pequeno, desde a tua mais tenra idade, desde a tua meninice, que as sagradas escrituras, elas te podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas pessoas talvez não tenham uma faculdade, talvez não tenha o ensino médio, mas quando abre a sua boca, jorra conhecimento de Deus, palavra de Deus, sapiência divina. É algo que não é um dom de Deus, né? O próprio Deus, no livro dos Provérbios, ele através da sabedoria, ela é humanizada, ela é personificada na pessoa de Cristo. Ele pergunta: onde eu estava ali na construção do mundo, na edificação dessa terra? A sabedoria divina estava ali personificada na pessoa do próprio Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender que a salvação, ela é construída, ela é um processo de crescimento, mas nós dependemos dessa essência de Deus, que provém de uma sabedoria que nos dá salvação. Então, nessa noite, eu gostaria de dizer para vocês que a nossa vida de andar em sabedoria com Deus, ela tem uma base espiritual, né? Eu até preguei aqui sobre a base da fé, que a Bíblia diz lá em Mateus 7, o homem sábio edificou a sua casa na rocha. Aonde é que você tem edificado a sua fé? Nos homens? Nas emoções? E experiências? Quando faltarem as emoções, quando os homens te frustrarem, te decepcionar, quando simplesmente você estiver numa situação que você não está sentindo nada, mas você está: eu sei em quem tenho crido, que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para continuar até o fim. Glória a Deus. Independente das circunstâncias, mas você anda por fé e não por vista, porque você sabe que diante das circunstâncias, Deus é aquele que pode resolver, é aquele que te pode amparar. Glória a Deus. Mas eu quero ler um texto que eu acho muito importante, na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 1, o versículo é o número 30. Glória a Deus. Olha a base em que o cristão ele é sábio para a salvação na pessoa de Jesus, né? Você é sábio em Cristo, porque o próprio Salomão, a gente percebe ali no Velho Testamento. No Novo Testamento foi diferente, né? A salvação, a pregação do Evangelho era assim, ó. Era de Jerusalém até Mário Igor, até os... Mas naquela época, Lucas, né? Lucas, sabe como é que era o processo evangelístico? Não eram as pessoas que iam de Jerusalém para fora, eram as pessoas que eram atraídas em todas as partes do mundo para ouvir falar da sabedoria do Deus Todo-Poderoso que estava na vida do rei Salomão. Veio uma rainha de Sabá, contemplou a forma como aquele homem procedia. Ele diz: olha, não contaram, não foi nem a metade do que eu estou vendo aqui. E ela se converteu, irmão, e ela acreditou no Deus que Salomão tinha recebido a dádiva de comandar, de coordenar, de reinar, de liderar aquela nação. Então ela creu, ela veio dos confins da terra e ela creu, glória a Deus, no Deus de Salomão, podemos assim dizer. Jesus disse: e aqui está um que é maior do que Salomão, aqui está um que é maior do que o próprio Salomão. E aí Paulo vai expressar isso, capítulo 1, versículo de número 30, diz assim: vós sois dele. Você é de Jesus, irmão. Nós somos dele. Estamos em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça. Irmão Mário Igor, você pregou aí culto aí sobre a justiça de Deus. Ele foi feito por Deus, além da sabedoria, da justiça, ele foi feito por Deus santificação. Ele foi feito por Deus para nós redenção. Então nós estamos baseados em Cristo. Ele é, como eu falei no livro de Salomão, né? No livro dos Provérbios, ele é a própria essência dessa sabedoria. Glória a Deus. Então, meus irmãos, agora veja bem, a recomendação bíblica nessa noite é que nós temos que andar prudentemente, não como nércios, não como pessoas tolas, pessoas que são flertadas por qualquer conhecimento que não tem base, que não tem direção. São pessoas que não têm aquela sabedoria que provém de Deus. Alguns podem até ter muito conhecimento. Já dizia o escritor aos Romanos, ele dizia que os homens, dizendo-se sábios, se tornaram o quê? Loucos, porque desprezaram a sabedoria divina. Paulo chega a pregar em Corinto, que diz que a pregação da cruz para os judeus era algo que não estava dentro da acepção humana, era um escândalo. Para os sábios gregos era loucura, mas para aquele que crê em Jesus é o quê? É poder de Deus para salvação. Glória a Deus. Então, irmão, se alguém te desprezar, como diz aquela cantora, porque é crente e acredita em Deus, não dê ouvido a essas palavras ocas, porque o ímpio, ele se vangloria que tem sabedoria, mas ele não sabe de nada, porque enquanto ele não conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida dele, ele é apenas alguém que acumula conhecimento, mas não tem praticidade da verdadeira sabedoria. Mas veja bem, uma vida, Deus ele dá opções ao homem, né? Quando eu abro o livro dos Provérbios, eu li esse texto hoje, eu achei muito interessante, o capítulo de número 9. Teve um versículo que martelou muito na minha... Eu vi várias versões, versículo 12, né? Do livro dos Provérbios. Se você ler, você vai
perceber que se fores sábio, sábio para ti serás. Você vai usufruir. Se você absorver, deixar essa sabedoria te guiar, conduzir os teus passos, tu vai receber bênção de Deus. Todavia, o versículo 12: se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Ou seja, em algumas versões ele vai dizer que quando a pessoa rejeita a sabedoria de Deus, ele vai receber as consequências desastrosas de uma vida sem a direção dessa sabedoria divina. Então, o Senhor, ele faz assim um convite. A sabedoria, ela de forma personalizada, no capítulo 9, ela faz um convite para todos nós. No versículo 4 do capítulo 9, ele diz: quem é simples, venha para cá. Aos que não têm entendimento, ela diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então a sabedoria está conclamando a nós seguirmos, a nós sermos direcionados, a nós pautar os nossos passos sobre a direção dessa sabedoria. Nós vamos receber muitas bênçãos de Deus, glória a Deus, em situações que nós não podemos nem resolver, mas Deus nos dá a palavra. Às vezes vem uma pessoa e diz uma palavra que nós não sabemos nem como dizer, mas o Espírito Santo vai nos dar a palavra da sabedoria, e nós vamos falar para essa pessoa do amor de Deus. O amor de Deus excede todo o entendimento, glória a Deus. Meu irmão, mas em contrapartida, a partir do versículo 13, veja os perigos de uma vida nércia, de uma pessoa que não é guiada, que não se deixa ser conduzida por essa sabedoria. Ele compara como a insensatez aqui de uma mulher prostituta, que ela diz, a mulher louca é alvoroçadora. Claro que lá na frente ele vai retratar a mulher prudente, a mulher sábia, do 31 de Provérbios, né? Os irmãos devem conhecer. Mas aqui em contrapartida, tanto o homem como a mulher imprudente, sem sabedoria, sem discernimento, ele diz: a mulher louca é alvoroçadora, ela é nércia, ela não sabe coisa alguma, mas ela senta-se à porta da sua casa. Aqui, irmãos, aqui é o caminho da estutícia, o caminho da insensatez. Ela está fazendo um convite. Ela senta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, versículo 14, no 15, para chamar os que passam. As pessoas estão passando na vida, estão seguindo o seu caminho, e esse caminho de insensatez, ele é personificado na vida de pecado, porque andar sem sabedoria é viver uma vida de desobediência, uma vida de prazer proibido. Aqui diz: quem é simples, volte-se para aqui. Está entendendo aqui a correlação? A sabedoria está chamando quem não tem entendimento, quem não tem sabedoria, vem até a mim, porque eu darei. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas essa insensatez está convidando o homem e a mulher também a seguir um caminho que é o caminho que é divorciado dessa sabedoria divina. Perceba aí, ela chama os que seguem direto o seu caminho. Quem é simples, uma pessoa, o simples aqui é aquela pessoa leiga, que não tem conhecimento de nada, e ele diz: volte-se para aqui. Aos que não têm entendimento, diz: as águas roubadas são doces. Ele oferece um prazer momentâneo, ele oferece algo que parece ser prazeroso com pouco tempo. Ele diz: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é suave. Mas veja no versículo 18, ele vai declarar, finalizar, que as pessoas que seguem esse caminho que está divorciado da verdadeira sabedoria, é um caminho
do pecado, o caminho da desobediência, o caminho da prostituição, o caminho da idolatria, o caminho da feitiçaria, o caminho da inimizade, o caminho da porfia, o caminho da contenda, o caminho que está totalmente distante dos propósitos de Deus. Veja aí o versículo do 12 no final. Glória a Deus, capítulo 9, versículo 18. Mas eles não sabem, os nércios, eles não sabem, os insensatos, que ali estão os mortos espiritualmente, que os seus convidados, veja bem, aqui no primeiro ponto, ele convida para o banquete da sabedoria. A sabedoria te convida para comer e beber do vinho, para ter uma vida vitoriosa em Deus, para andar nos passos de Jesus, para viver a vida plena com Deus. Mas agora, por outro lado, o mundanismo, a liberalidade, ela te convida a um prazer momentâneo, a uma vida divorciada de Deus. Mas veja bem, estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas de onde? Do inferno, do Sheol. Perceberam aí? Como a situação de viver uma vida sem a direção dessa sabedoria. É uma vida triste, é uma vida amargurada, é uma vida de morte espiritual. Mas o Senhor nos convida a seguir, não os nossos próprios passos, não a sofisma, a filosofia deste mundo. Ele manda nós seguirmos a orientação divina. Aquele que edifica a sua casa na areia, qualquer coisa vai cair, mas aquele que está edificado, o homem sábio, a mulher sábia, edifica a sua casa onde? Na rocha. Ele está edificando a sua casa na rocha da palavra. Glória a Deus. Pode vir os tempos ruins, vai ter os tempos bons, mas os tempos ruins também vão ter. Mas na hora do tempo ruim, você está edificado, glória a Deus, na palavra de Deus. Irmãos, eu quero crescer, eu quero entender essa sabedoria divina. Tiago vai dizer uma receita tão simples para nós, que a gente, irmão, que eu tenho que estudar, eu tenho que ler muito, eu tenho que fazer o quê, irmão? Primeiro passo, eu acredito que é o primeiro passo, irmão Miqueias. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Qual é esse primeiro passo, irmão Gilmar? Glória a Deus. O escritor de Tiago, ele diz assim, olha, irmãos, entre vós, tem alguém que está faltando alguma coisa? Está faltando sabedoria no meio do povo de Deus, irmãos? Na tua vida, irmã? Está faltando sabedoria? Eu tenho uma receita muito simples. Eu tenho uma fórmula muito espiritual, abençoada. Isso aqui não é muito falar, é mais prática. É mais prática. Qual é a prática que está faltando nos nossos dias, irmãos? Você sabe qual é? Vamos lá? O que diz o versículo 5? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Oração, irmão. É oração que está faltando. Se a gente orar mais um pouco, se a gente demorar mais um pouquinho, é um desafio assim, acho que geral, né? A gente investe muito tempo nas coisas supérfluas da vida e pouco tempo em oração. É ou não é verdade? Nós precisamos mudar essa situação. E aí nós estamos pedindo a Deus sabedoria para entrar e sair, sabedoria para tratar as pessoas com amabilidade. Amabilidade, irmão, é verdade. Porque se não for a graça de Deus, a sabedoria de Deus, você vai destratar o irmão, ser grosseiro. Sabedoria no lar, sabedoria no trato do marido e da mulher. Às vezes vice-versa, viu? Vice-versa. É o marido assim, é a mulher ignorante, ou é o marido ignorante demais, é grosseiro demais. Peça a Deus sabedoria. Eu só me lembrei daquela mulher. Quem lembra de uma mulher que ela estava, o marido altamente embriagado, chegou a tropa de elite lá de Davi, diz, olha, me dê um pouquinho do pão.
nós cuidamos dos vossos pastores. E quem é o vosso chefe? É Davi. Eu esqueci o nome dele. Ele disse: quem é Davi? Davi é um forasteiro, Davi é um desordeiro. Vou dar minha comida para esse tal de Davi, não. Irmão, Davi não vigiou, não. Tem hora que a gente não vigia, não, viu? A gente esquenta logo as orelhas, dá logo vontade de resolver no braço. Davi pegou logo as armas, viu, irmão? Nós vamos pegar o tal do Nabal, nós vamos matar ele, tudo que está lá. Mas uma mulher sábia, a esposa dele não sabia de nada. Porque tem gente que é ignorante por natureza. Irmão, eu sou ignorante por natureza. Eu vou ser assim, eu vou continuar assim. Peça a sabedoria de Deus, que Deus vai mudar essa tua ignorância. Deus vai mudar. Deus vai tratar com você. Diga amém. Coitado, Nabal já estava encaminhado para morrer. Mas a mulher soube da história, pegou os servos, albardou o jumento, levou comida. Quando chegou no caminho, Davi já vinha com a fúria: vou matar. Mas quando chegou no meio do caminho, a mulher pediu perdão: pelo amor de Deus. Aí a mulher foi sábia, uma mulher sábia. A Bíblia diz lá em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a sua casa. Livrou o marido da morte, livrou os filhos da morte, livrou os servos da morte, livrou a casa da morte. Irmãos, quando a pessoa é bruto por natureza, não quer ajudar, não quer cooperar, não quer fazer a boa vontade de Deus, não quer seguir o caminho da estultícia, quer seguir o caminho da ignorância, aí a mulher foi tratando com jeito: homem, tu tem que se ajeitar, eu não quero saber de nada não. E começou a beber vinho, encheu a cara. A mulher chegou de mansinho, e o marido cheio do vinho, no outro dia ressaqueado, diz: olha, eu tive que resolver aí sem você saber. Irmão, deu um negócio no coração do homem, que o homem ficou vários dias doente, depois morreu. Está entendendo? A estultice, a falta de amabilidade, a falta de gratidão. Porque Davi ajudou, e Davi queria ser recompensado. Mas Nabal, o mal por si só, Deus encomendou ele. E aí aquela mulher sábia certamente se tornou uma das mulheres de Davi, Abigail. Glória a Deus. Essa passagem que eu estou falando está em 1 Samuel, capítulo de número 25. Depois vocês podem ler em casa, viu? Mas irmãos, oração é a receita para o crente ter uma vida de sábia, andar em sabedoria, pedir a Deus sabedoria. Sabedoria, porque uma vez eu vi um irmão, até eu falei com o Júnior Paiva. O irmão passou a tarde orando, mas tem uns irmãos que não vigiam. Quando ele levantou, veio com ignorância. No caso comigo, né? Eu disse: meu Deus, quantos cristãos oram muito e vigiam pouco? Porque tem que orar e vigiar, tem que primeiro que vigiar, depois orar. E tem que deixar o Espírito Santo de Deus, que é sábio, habitar no coração e deixar os seus passos, as suas palavras, a sua amabilidade, a sua forma de tratar com sabedoria, irmão. Glória a Deus. Essa é a primeira forma de como andar nesse caminho da sabedoria. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção é porque vivemos hoje numa sociedade, uma sociedade que é a sociedade mundana. Ela tem um poder de persuasão, ela tem uma forma de expressar, de doutrinar, através de doutrinas humanas, através de até teólogos com modismos doutrinários, e eles querem encantar as pessoas, até os irmãos em Cristo. Percebam aí, quando Paulo escreve à igreja de Gálata, Paulo percebeu que aquela igreja estava sendo assim assaltada, estava sendo ludibriada por falsos mestres, com doutrinas totalmente distorcidas da sabedoria divina. Paulo ficou certamente triste, e ele escreve a carta aos Gálatas no capítulo 3. Ele diz o seguinte, irmãos, perceba aí no capítulo 3, glória a Deus,
ele dá logo uma exortação, não passou a mão por cima não. Porque tem uns irmãos, né, que o pastor foi muito grosseiro, mas tem hora que a gente vai ter que falar a verdade, né? Sabe o que Paulo chamou os crentes da Galácia? Ó insensatos, vocês não estão com sensatez não. Por quê? Quem vos encantou, o texto é esse, quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Eles estavam querendo trocar a graça pela lei. Só queria saber disso de vocês, versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vós sois tão insensato, 3, que tendo começado pelo Espírito, veja bem, quando o crente está andando no Espírito, ele está vivendo uma vida de sabedoria, mas quando ele sai do Espírito, acontece isso aqui, ele anda na insensatez, ele começa a viver, a falar popularmente, besteira mesmo, ele começa a se encantar com as ideologias humanas, com as doutrinações, glória a Deus. Irmãos, eu encontrei um Provérbios que eu achei muito interessante, porque, até na revista, viu, Gilmar? Porque você pode ser você cristão, você pode ser uma massa de manobra. Você tem que ser crente bereano, viu? Sabe o que é o crente bereano, sabe? Sabe o que é o crente bereano, Mário? Rapaz, o pastor pregou, foi fogo, poder. Qual foi o texto que o pastor leu? Foi tanta emoção que eu nem lembro. São muitas emoções, mas não tem edificação, não tem crescimento, não tem estabilidade. É só emoção. Mas é bom a emoção. É bom, irmão. Mas emoção sem entender o propósito de Deus. Glória a Deus. Estou entendendo aí? Vamos lá. Eu queria mostrar Provérbios 14, versículo de número 15. Eu achei interessante esse versículo. Os homens simples acreditam em tudo. Não sei se é isso mesmo. A toda palavra, ele dá crédito em tudo. Aí, rapaz, eu vi, tem uns irmãos que dizem, irmãos, eu vi foi no jornal da Rede Globo. Irmão, desconfie, irmão, de toda notícia. As fake news vêm de todos os lados. Você tem que ter cuidado. Estou falando no campo de notícia. Imagina espiritual, como o pai da mentira engana, né? Os homens simples acreditam em tudo, mas o sábio, o prudente, atenta para os seus passos. Ele não é influenciado, ele não é massa de manobra, ele não é uma pessoa que acredita em tudo. Claro, ele não pode ser cético, mas ele tem que ter prudência. Glória a Deus. Ele tem que ter os pés no chão. Glória a Deus. Ele tem que olhar para a palavra. É a palavra que é a fonte da sabedoria. Glória a Deus. A pregação tem que estar baseada na palavra. Até a revelação. Até a revelação. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não seja massa de manobra. Tenha prudência. Peça a Deus sabedoria, discernimento, porque esses homens são os homens de Deus. Era o diabo falando. Era o diabo falando para Paulo e Silas. São os homens de Deus. O diabo até elogia os homens de Deus. Ele quer que o homem de Deus seja cheio, sabe de quê? Orgulho. Aí a sabedoria vai para o ralo, porque ele não tem a humildade de reconhecer que vem do alto. Daniel disse: eu não sei de nada, mas há um Deus no céu que revela o oculto e o escondido. Ele revela o oculto e o escondido. Glória a Deus. Por isso que nós temos que ser filhos sábios. Efésios 5,17. Sede sábios, não sejais nécios. Seja conduzido sua vida pela sabedoria de Deus. Fulano disse, ciclano disse, mas vamos ver o que foi que Jesus disse. Porque às vezes as pessoas entram nessa guerra teológica. Porque o fulano de tal tem uma doutrina tal. Como é o nome dos dois lá que brigam mais?
É os calvinistas, os arministas, não sei o quê. A gente briga tanto com os calvinistas, com os arministas, e esquece que os liberaisão estão atuando no meio da igreja. E os liberais são mais perigosos do que esses dois aí. Porque o liberal, ele começa a descrer da Bíblia, ele começa a dizer que isso aqui é mito, ele começa a negar o sobrenatural, ele começa a mudar. E aí você tem que ser conservador, espiritualmente falando. Você não pode ser guiado por um modismo teológico, por um modismo doutrinário, que diz: isso aqui não tem nada a ver, pode fazer tudo, Deus recebe você. Ele ainda endossa com a Bíblia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar para ter mais graça. Está repreendido, Satanás. Aquele que tem um compromisso com Deus anda em sabedoria. O compromisso dele é com Deus, é sério. É um compromisso sério com Deus. E outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a verdadeira sabedoria, ela te conduz a um caminho. Eu achei tão interessante essa passagem. Quando a irmã estava louvando ali, isso aqui deve ser uma questão que eu preciso pensar muito sobre isso aqui, sobre procrastinação. Paulo diz que nós temos que atentar. Como é que diz o texto aí do versículo 16? Remindo o que, irmãos? O tempo. Por quê? Os dias são maus. Precisamos andar em sabedoria para discernir os perigos que estão ao nosso redor. O tempo é mau. Para nós não sofrermos com as consequências da protelação, da procrastinação. Sabe o que é essas palavras? Protelação, procrastinação. É você ter um problema e você não consegue resolver. Você até quer resolver, mas você diz: esse problema, deixa para lá, depois eu resolvo. Irmãos, o problema é sério, e você não resolve hoje, e depois o problema fica maior. Então eu estava meditando. Eu falei de uma mulher sábia, né? Que foi Abigail. Mas teve uma mulher lá em Abel-Meolá, ao nome da cidade. Acho que é essa cidade mesmo. Davi estava numa luta medonha, enfrentando o próprio filho, Absalão. Capítulo 15, 16, 17. Chegou no capítulo 20 de 2 Samuel. Aí teve um cidadão chamado, acho que é Bicrim, e ele se levanta a rebeldia contra Davi. Aí Davi, decepcionado com Joabe, que tinha matado o próprio filho, nomeia um outro general, Amasa. Acho que é esse mesmo nome, versículo 6, eu acho que é isso. Amasa, ao invés de agilizar o procedimento para entrar em guerra, para tomar a cabeça lá do rebelde, Amasa ficou fazendo hora. Isso é procrastinar, é você ficar demorando a resolver os problemas que você pode resolver hoje. Você sempre está procrastinando, sempre você está colocando para frente, como diz no popular, empurrando com a barriga, né? Não querendo resolver problemas simples que posteriormente se tornarão problemas difíceis. Amasa, ao invés de querer resolver o problema, ele ficou procrastinando. Eu quero ler esse texto, porque para não ficar só nas minhas palavras, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Vamos lá, minha gente. Eu sei que o tempo já está bem. Não vou dizer aquelas palavras-chave, né, Léa? Portanto, não dizer não, né? Capítulo de número 20, versículo de número 25. Foi Amasa convocar Judá. Porém, Amasa fez o quê? Demorou-se além do tempo que ele tinha determinado. Aqui em outra versão. Ficou demorando. Aí o outro general que estava deixado de lado assumiu. Depois ele matou o general Amasa. Mas a guerra continuou. E eles chegaram na cidade de Abel-Meolá. Lá no versículo 16, cercaram a cidade, bateram no muro da cidade. Aí de repente, aqui, irmã Leia, é quando os homens retrocedem. Aí Deus usa a mulher. Não? Versículo de número 16. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. Ela vai falar com Joabe: o que está acontecendo, rapaz? Nós somos uma cidade pacífica, nós somos as fiéis, por que vocês estão querendo acabar com a cidade? Aí o Joabe vai dizer: não é a cidade não, é só um homem, é só um rebelde. Irmão, no versículo 22, para a gente fechar a nossa história aqui, a mulher, na sua sabedoria,
entrou, reuniu todo o povo. E fizeram, sabe o quê? Meu Deus do céu. Irmão, irmão, quem é rebelde? Quem é rebelde? Quem anda na insensatez, perde a cabeça. Perde a cabeça. Aqui foi literalmente cortar a cabeça de Seba, filho de Bicrim, e lançaram lá do muro a cabeça do rebelde. E as tropas de Joabe se retraíram, e a cidade teve paz. Mas tudo por quê? Quando o general procrastina a missão estava sendo prejudicada. Quando Joabe, de certa forma, né, os filhos de Zeruia, é uma mensagem que eu preguei, né? Os filhos de Zeruia são pessoas que são valentes na obra de Deus, mas são desobedientes. Mas ele tomou a frente, e aquela mulher sábia reuniu toda aquela cidade e resolveu um problema de uma cidade. Então, nós temos andar em sabedoria. É isso que essa mulher fez, é não deixar os problemas para depois. Isso aqui sempre serve para mim, serve para todos nós. Nós procrastinamos os nossos problemas, nós deixamos lá para frente. Mas a verdade é que nós precisamos andar em sabedoria, pedir a Deus a direção, pedir a Deus sabedoria, glória a Deus. E meus amados irmãos, e é exatamente isso o que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 4, versículo 5. Nós precisamos de sabedoria, sabe para quê? Para tratar as pessoas que estão ao nosso redor, para tratar os irmãos da igreja, para tratar até das pessoas não crentes. Isso ele vai falar em Colossenses capítulo 4, versículo de número 5. Portai-vos com sabedoria para que esqueçam de fora, aproveitando cada oportunidade. Então o irmão está lá, isso acontece muito. O irmão vai falar de diversos assuntos e perde a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa, falar do amor de Deus. Então a palavra diz no versículo 6, que a vossa palavra seja temperada com sal, para que possa você falar com sabedoria às pessoas que possam estar ao seu redor, e você possa responder exatamente isso, ó. Responder com a verdadeira sabedoria àqueles que estão ao redor de você. Por isso que Paulo diz: aproveitai bem cada oportunidade. E o que é isso? É andar em sabedoria. Glória a Deus por isso. Provérbios 11:30. O justo ele florescerá como a árvore, e aquele que ganha almas é sábio. Glória a Deus. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é demonstrada quando alguém acusou Jesus de várias coisas. Acusaram João Batista de ser uma pessoa muito introvertido, uma pessoa muito fechada. Porque assim, se você é introvertido, o pessoal fala mal de você. Se você é extrovertido, se você é comunicador, o pessoal fala mal de você. Então, João era muito introvertido, era muito na dele. Às vezes chegou até a pensar: será que ele é o Cristo mesmo? Haveria de esperar outro. Aí Jesus disse: olha, essa geração é uma graça. Capítulo 11, eu não sei se é no versículo 19. Eles cantam tocam a música que a gente cante, dance conforme a música. Eles fazem um cortejo fúnebre, quer que a gente chore, porque João veio não bebendo e nem se reunindo com as pessoas e dizia que ele era isso, era aquilo. Mas veio o Filho do Homem se reunindo com as pessoas, participando de jantares, participando da convivência das pessoas. E chamaram Jesus de comilão, de bebarrão, chamaram Jesus de diversas coisas. Mas Jesus diz no final do versículo 19 que a verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela é justificada pelo resultado, pelas obras. Se preocupe não, se alguém falar mal de você, mas se você está na verdade, se você anda em sabedoria. Vamos finalizar com esse versículo? Vamos, irmão? Capítulo 11 de Mateus, versículo de número 30, versículo 19, quer dizer, a sabedoria é justificada pelas obras. Jesus estava ouvindo tantas pessoas falar mal dele. Irmão, tem gente que fala mal um dos outros? Tem não? Tem gente que fala mal muito um dos outros. Às vezes a gente também não vigia e fala. Nós não estamos agindo com sabedoria, não. Vamos pedir mais sabedoria a Deus. Quando o irmão vinha falando mal do outro: irmão, vamos orar pelo fulano de tal, que está precisando de oração. Versículo 19, eu falei, foi? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão,
amigo de publicanos, pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus era a própria essência da sabedoria em carne e osso. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos andar em sabedoria. Essa é a mensagem que Deus quer que nós possamos fazer. Andar em sabedoria é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que quer nos conduzir a uma vida de vitória, que quer nos conduzir a uma vida de triunfo, que quer transformar a nossa maneira de ser, que quer transformar nosso comportamento. Então, meus irmãos em Cristo, portanto, vede prudentemente como andais. O texto diz: não como nércio, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas que você estiver andando em sabedoria, você vai conhecer a vontade do Senhor na sua vida. Você quer conhecer a vontade de Deus para você? Todos nós queremos. Mas às vezes a vontade de Deus vai exigir algo de nós. Está disposto a entregar tudo? Glória a Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E Deus quer que você ande nessa vontade. Porque se você estiver debaixo do propósito, você está andando em sabedoria. Pode surgir dificuldades, Deus vai te dar sabedoria em tudo. Glória a Deus. E você vai triunfar em nome de Jesus, diante dos embates teológicos. Porque tem gente que conhece muito a Bíblia, é só para brigar, é só para debater. Tem gente que ora muito, mas não vigia nada, fala mal dos outros. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Temos que nos converter a cada dia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer o nosso Deus. Lembrando que no próximo sábado, Leia, já teremos o culto do ministério feminino.